Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 14 e o versículo 15 a 17. Eu estou usando esse texto pela segunda vez porque quarta-feira passada eu também usei esse mesmo texto. Justamente porque eu queria passar na quarta-feira digamos assim, um tipo de uma introdução para a pregação de hoje. Porque hoje nós vamos falar o Espírito Santo na vida do cristão. E o texto é o seguinte, assim diz a palavra de Deus. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, as minhas palavras, numa outra tradução. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Amém? Esse texto é João 14, 15 a 21. O que eu usei na quarta-feira foi até o versículo 17. Meus queridos irmãos, nesse texto nós temos uma promessa do Senhor Jesus para conosco, que ele não nos deixaria órfãos, né? E ele pediu ao Pai o Espírito Santo para estar conosco. E ele estar conosco não é uma questão de algum momento. Ele está todos os momentos. Está todos os momentos com os seguidores de Cristo. E entendemos, então, que através de Cristo, Deus nos enviou o seu Espírito à Igreja. Atos 1:8, lemos que a vinda do Espírito Santo daria poder à Igreja do Senhor Jesus Cristo, levando-a a testemunhar até os confins da terra. Esta promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4. O Espírito Santo veio habitar nos servos do Senhor Jesus Cristo. Com a conversão e o recebimento do Espírito Santo, o cristão passa a ser templo do Espírito, segundo 1 Coríntios 3,16. O corpo do cristão é a casa de Deus. Ele passa a habitar através do seu Espírito na vida daquele que se converteu a Cristo. O Espírito Santo age de forma especial na vida do cristão. Por isso, convido os irmãos e irmãs para meditarmos no tema, o Espírito Santo na vida do cristão.
João 14, 16 a 17 diz: Ele consola o cristão. Vejamos, para consolar, é preciso estar ao lado, junto da pessoa que precisa de consolo. Ouvir as suas queixas e dificuldades. O Espírito Santo é essa pessoa que está pronta para nos auxiliar todos aqueles que lhe pedem ajuda. A tarefa dele é nos confortar, nos aliviar, nos dar certeza da vitória. É o nosso Consolador, que substituiu a presença da pessoa de Jesus Cristo, se fazendo presente nos seus seguidores, mostrando a nossa ligação com o Cristo vivo e o Pai. Ele guia o cristão em toda a verdade. João 16, versículo 13. Irmãos, o homem vem de Deus. E sem Deus não é nada. Não sabe para onde está indo. Vive perdido em meio às mentiras do inimigo. O cristão sabe em quem ele tem crido. Segundo o apóstolo Paulo, na carta endereçada ao seu filho na fé, Timóteo, está no livro 2 Timóteo 1, versículo 12b, pois sei em que tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Ele creu em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O servo de Deus tem a certeza da presença do Espírito Santo em sua vida. Esse admirável Espírito que guia seus servos a toda a verdade. Isto é maravilhoso. O cristão sabe para onde está indo e de onde veio. Sabe também que não está na mentira, no engano. Ele está com Jesus. Ele tem o Espírito de Deus em sua vida. E segundo Efésios 1,14, somos selados por Ele, garantindo que naquele dia ouviremos do Senhor essa frase: Vinde, benditos do meu Pai. O Espírito nos ensina a confiar, a colar a nossa vida nas mãos de Deus. Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar o que o Senhor nos instruiu. Isso, vamos pensar, nós temos um professor por excelência, o Espírito Santo de Deus, que nos instrui na verdade e o faz também a lembrar daquilo que Jesus ensinou. Foi assim com os apóstolos, é assim conosco também. A vida do servo de Deus é de constante aprendizado. Aprendemos com a palavra e no viver do dia a dia. Aprendemos com os irmãos, uns com os outros, com as crianças. O cristão deve sempre estar pronto para aprender e o melhor, aprendermos com a presença viva do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Deus quer o melhor para os seus filhos. Ele quer que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja, irmão, Ele nos capacita com a verdade. O cristão está capacitado com o poder para testemunhar de Cristo. Atos 1:8. O Cristo está capacitado
capacitando-nos com a verdade. Nós, cristãos, estamos capacitados com a verdade e o poder pelo Espírito Santo para testemunhar de Jesus. A quem? Aqueles que ainda não conhecem Jesus. Esse poder nos dá coragem, mesmo diante das dificuldades, não negarmos o nome do Senhor Jesus, mas sim proclamarmos o nome dele aos que não o conhecem. Mesmo em situações difíceis, onde a perseguição aos cristãos seja grande, com risco de vida. Nós, no Brasil, precisamos mais do que nunca aproveitar a liberdade que ainda temos para anunciar o Evangelho de Jesus. E essa decisão, meus queridos irmãos, não é do Senhor, porque a decisão dele já foi tomada, o que ele prometeu já nos deu. Isso é uma decisão minha, sua, de anunciar o Evangelho. As pessoas que precisam conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas pessoas, elas às vezes estão muito próximas de nós, porque são os nossos parentes, os nossos filhos, netos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. E nós já recebemos tudo o que precisamos para essa tarefa de ser testemunha de Jesus. Nós já temos. Temos o poder dado pelo Espírito Santo. A companhia do Espírito Santo em nós. O que é que nós precisamos mais? Então, nós precisamos analisar. Somos nós que devemos estar na frente da batalha, porque tudo nós já temos. Ele já nos capacitou. E uma outra coisa, meus irmãos, muito importante para nós, é que ele mesmo intercede por nós diante do Pai. Ele intercede pelos cristãos nas orações. Muitas vezes, nós passamos por momentos que humanamente nos impossibilita nas nossas orações de falar, de ter uma palavra com Deus. Às vezes nós desejamos, nós precisamos falar com o Senhor, mas nós não conseguimos. Em razão das dificuldades que estamos vivendo, a nossa mente naquele momento se fixa só nos problemas e as palavras não vêm aos lábios. Meus queridos, a Bíblia nos afirma que o Espírito Santo intercede ao Pai por nós nas orações. O que entendemos é que ele nos ajuda, levando as nossas orações até o Pai, nosso Deus, com gemidos inexprimíveis, para que sejamos respondidos por Deus. Se você não tem palavra, não sabe o que dizer, não saia da sua posição de adoração. Fique aos pés do Senhor sem dizer uma só palavra, mas fique. Deixe que o Espírito Santo vá no mais profundo do seu ser e transmita a sua oração ao Pai. Ele santifica a vida dos cristãos.
Hebreus 12, 14 e Efésios 5, 18. O Espírito Santo opera a santificação na vida dos servos de Deus. O texto de Efésios 5,18 nos afirma: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que maravilha, irmãos! À medida que o servo de Deus se afasta da sua vida mundana, que é representada pelos desejos da carne, as vontades do homem, o orgulho do ego, naturalmente, esse servo de Deus experimenta uma emoção diferente, onde o vazio deixado pelo mundo é cheio pelo Espírito Santo. A santificação é operada em nós pelo Espírito. É maravilhas acontecendo nas nossas vidas. É todo dia. Se nós deixarmos, nos afastarmos do mundo e buscarmos mais e mais o conhecimento do nosso Deus. Ele nos dá certeza de que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O servo de Deus tem agora a alegria de saber que o Espírito Santo que habita nele também testifica ao seu próprio espírito, trazendo a certeza de que realmente ele é um filho de Deus. É maravilhoso poder descansar nessa promessa. Vocês já pensaram, meus queridos, sermos filhos de Deus? Há algum título no mundo maior do que esse? Há alguma coisa mais importante do que ser filho de Deus? Eu particularmente penso, nem sendo presidente das maiores potências do mundo, é algo mais importante do que ser filhos de Deus, pertencer a essa família. E o Espírito Santo nos conforma com isso, nos diz que nós somos filhos de Deus. Ele também nos dá a certeza da salvação. Efésios 1, 13, 14. Muitas pessoas perguntam para os cristãos que eu estou falando, aqueles que se procuram andar segundo a palavra de Deus. Como vocês podem dizer que estão salvos? Eu mesmo já ouvi essa pergunta. Na verdade, não é o cristão que afirma dele mesmo que está salvo, mas sim a palavra de Deus. Veja, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. É a palavra que nos diz. E os versículos citados acima nos mostram essa grande verdade. O Espírito Santo é concedido ao homem no ato da conversão. Logo, o próprio Espírito se torna o selo, ou seja, a garantia da salvação na vida daquele que aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele também, queridos, nos concede dons espirituais. 1 Coríntios 12, de 4 a 7. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. Individualmente, cada cristão é um membro desse corpo, a igreja do Senhor. Romanos 12, 5. E a igreja, como organismo vivo de Deus, cumpre a sua missão através da participação de cada um dos seus membros.
a minha participação, a sua participação, para o bom funcionamento e cumprimento do propósito da Igreja. O Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes, visando o bom desempenho da obra de Deus. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Essa entrega dos dons pelo Espírito é segundo a vontade, a hora e a quem ele escolheu. Não há desejo e nem pretensão do cristão na distribuição dos dons. É algo exclusivo do Espírito de Deus. Ele manifesta o fruto do Espírito na vida dos cristãos. Gálatas 5,